Olá, amigos amantes do futebol. O duelo entre Flamengo e São Paulo, que abriu a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, terminou empatado sem gols no estádio do Maracanã, que por sua vez recebeu um público superior a 67 mil pessoas. Um resultado que no final das contas acabou sendo bastante comemorado pelo time paulista e nada festejado pela equipe carioca. Bom, como não poderia deixar de ser, o torcedor flamenguista que lotou mais uma vez o estádio do Maracanã esperava ver o Flamengo sair de campo com mais 3 pontos, sobretudo porque o São Paulo vive um péssimo momento aí na atualidade, né? O São Paulo, na última quinta-feira, acabou contratando o treinador Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense, por conta da saída de Cuca, uma inesperada saída do Cuca, que acabou pedindo demissão após a derrota do São Paulo diante do Goiás em pleno estádio do Morumbi por 1-0. Portanto, o São Paulo vive um momento bastante turbulento, complicado, e o Flamengo queria aproveitar esse péssimo momento do São Paulo e o seu bom momento, né? O Flamengo, que vinha de 8 vitórias seguidas no Brasileirão, estava prestes a engatar a sua 9ª vitória consecutiva, até bateu o recorde de ser o time mais vitorioso do Campeonato Brasileiro em vitórias seguidas aí na competição, um feito que o Flamengo acabou não alcançando. Desse modo, fica evidente o porquê o Flamengo era tão favorito nesse duelo aí contra o São Paulo. Bom, eu acredito que o Jorge Jesus tinha em mente que poderia já decidir esse jogo diante do São Paulo nos primeiros 20 minutos do jogo, né? O Flamengo, aliás, tem como característica em se impor no Maracanã, né? Não perdeu nenhum jogo no Maracanã, foi o primeiro empate do Flamengo, aliás, no Maracanã. Ele que havia vencido todos os jogos aí pelo Brasileirão, atuando em seus domínios. Ele tentou impor já seu ritmo logo de cara, nos primeiros 20 minutos ali, sufocou o São Paulo, que foi se salvando como dava. O Jorge Jesus, no segundo tempo, colocou os laterais titulares Rafinha e Felipe Luiz, além do Gerson no meio campo, ou seja, jogou o segundo tempo inteiro com a sua formação titular, buscou mesmo o resultado, buscou os 3 pontos até o final, e o São Paulo conseguiu sair de campo com esse heróico empate, já que se defendeu durante todo o jogo aí, e tentou explorar os contra-ataques, não conseguiu também, não foi nem feliz nisso, mas como o Fernando Diniz chegou agora, é difícil para um treinador, tem que encarar uma situação como essa. A propósito, o Fernando Diniz foi bastante corajoso, isso não falta para ele, coragem, porque assumir o time diante de um jogo como esse, contra o Flamengo, líder do campeonato, voando aí na competição. Quando a gente vê os treinadores assumindo os times, eles pedem sempre uns 2, 3 dias ali, esperam um jogo seguinte ali para poder já não chegar estreando com derrota. Não foi o que aconteceu com o Fernando Diniz, não se escondeu, assumiu todos os riscos, foi pro jogo e acabou saindo com um empate do Maracanã. Embora o placar tenha ficado no 0-0, os números da partida não escondem a enorme superioridade do Flamengo em relação ao São Paulo durante os 90 minutos desse embate. Para você ter uma ideia, o Flamengo teve 69% de posse de bola contra apenas 31% do São Paulo. Ou seja, o Flamengo permaneceu muito mais tempo com a bola, dominou a partida do início ao fim. O São Paulo teve uma grande virtude que foi saber se defender. O São Paulo se posicionou muito bem ali na sua defesa, uma linha de 4 muito forte ali em sua defesa com Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, que se defenderam muito bem. À frente deles ali como cabeça de área, o volante Luan, que também jogou muito bem. Sem falar do goleiro Thiago Volpi, que acabou fazendo diversas defesas. No geral, o Flamengo acabou finalizando 18 vezes no gol do São Paulo, sendo que 9 foram no alvo, ao passo que o São Paulo finalizou 8 vezes no gol do Flamengo, mas apenas uma dessas finalizações acabaram indo em direção ao gol do goleiro Diego Alves. Portanto, através desses números aí, a gente pode notar a tamanha superioridade do Flamengo. Além disso, o que me chamou a atenção foi o excessivo número de faltas durante a partida, né? Foram muitas faltas, um total no jogo de 47 faltas, sendo 27 para o lado do São Paulo, 20 para o lado do Flamengo. O jogo ficou muito parado, muito picotado. Aliás, essa foi uma grande reclamação por parte do Flamengo. O São Paulo acabou fazendo bastante cera durante o jogo, mas é algo do futebol, né? Algo normal que acaba irritando mesmo. Todos os times, quando jogam, principalmente fora de casa, costumam fazer bastante cera aí para poder ganhar alguns segundos e, desse modo, conseguir segurar um resultado aí. Por essas e outras, a gente entende, compreende aí por que é que esse empate foi tão comemorado pelo time do São Paulo. Bom, o São Paulo, que agora está de treinador novo, como eu citei anteriormente, Fernando Diniz, treinador de 45 anos, que realizou seu último trabalho pelo Fluminense, comandou o time carioca aí durante 44 jogos, né? Obteve o total de 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas,
registrando 49,2% de aproveitamento através desse desempenho. Desempenho bom, né? Haja vista que o Fluminense tem um time bastante limitado tecnicamente, que não acontecerá agora no São Paulo, né? Visto que o Fernando Diniz terá em mãos um elenco, um plantel repleto de bons jogadores, jogadores tecnicamente acima da média, como é o caso do Hernanes, do Daniel Alves, do Tietê, do Pato, do Pablo, do Everton, o Antony mesmo, um garoto que aparece se destacando aí nesse início de sua carreira. Portanto, ele terá em mãos aí bons jogadores, dá para desenvolver bem a sua filosofia de jogo, uma filosofia de jogo extremamente ofensiva, que apresenta bastante intensidade, posse de bola, bastante troca de passes. Desse modo ele terá uma boa oportunidade aí para implantar essa filosofia aí no São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. A pergunta que fica é a seguinte: até quando o Fernando Diniz ficará no comando técnico do São Paulo? Né? Visto que desde que o Raí assumiu o cargo de diretor de futebol do clube em dezembro de 2017, o São Paulo já teve um montante de 5 treinadores. Né? A começar ali pelo Dorival Júnior, em seguida ele teve Diego Aguirre, André Jardine, Wagner Mancini e por último o Cuca, que ficou no clube aí durante 6 meses. A propósito, entende-se muito bem porque o São Paulo vive um jejum tão longo de títulos, porque a diretoria do São Paulo é considerada um desastre aí no quesito gestão. Bom, então vamos ver o próximo jogo do São Paulo. Será no próximo sábado, quando o time enfrentará o Fortaleza, de seu eterno ídolo Rogério Ceni, no estádio do Pacaembu, às 7 da noite. O Fernando Diniz terá a semana cheia aí para trabalhar, para tentar implantar essa filosofia, esse plano de jogo o mais rápido possível. No entanto, é uma proposta de jogo aí que leva um pouco de tempo para ser 100% assimilada pelos jogadores, mas aos poucos aí o Fernando Diniz vai tentar implementar essa filosofia, pelo menos na minha opinião. O São Paulo acertou em cheio nessa contratação. O Fernando Diniz é, sem sombra de dúvidas, dos técnicos do futebol brasileiro aí, um dos que mais se destaca, junto com o Renato Gaúcho, até com o Roger Machado, que vem fazendo um bom trabalho no Bahia. Dos treinadores da nova geração, eu acredito que esses sejam os melhores. O Fernando Diniz, que tem uma proposta totalmente diferente dos demais, aí, uma proposta de jogo inovadora, moderna, que se o clube der o aporte a ele, certamente o time colherá bons frutos aí no futuro. Enquanto isso, o Flamengo manteve-se na liderança isolada do Brasileirão aí, agora foi para 49 pontos, dos males o menor. Bom, mas quando a gente analisa um campeonato de pontos corridos, como é o caso do Campeonato Brasileiro aí, que tem 38 rodadas, é óbvio que o time líder do campeonato, ou a equipe que se destaca mais forte aí da competição, vai tropeçar em uma rodada ou outra, vai jogar mal em outra. Podemos usar como exemplo aí o jogo do Liverpool no último final de semana aí contra o Sheffield United. O Liverpool acabou vencendo o Sheffield United por 1-0. Todavia os Reds não jogaram bem, não se apresentaram bem nessa partida. O time recém-promovido da Championship League, o Sheffield United, merecia sair de campo no mínimo com empate, acabou perdendo. Mas é o que aconteceu com o Flamengo. Pode não ter jogado tão bem contra o São Paulo, comparando aí os últimos jogos que o Flamengo realizou, principalmente no Maracanã. O Flamengo não jogou tão bem quanto naquelas ocasiões, porém saiu de campo ainda com um pontinho ali, manteve-se na liderança do campeonato e agora pensará única e exclusivamente na Copa Libertadores da América, já que na quarta-feira terá o primeiro jogo das semifinais do torneio continental diante do Grêmio, na Arena Grêmio, o jogo de ida das semifinais aí da Copa Libertadores. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço novamente a sua atenção. Desejo para você uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau.